Saiu um vídeo aí do Luan fazendo seu primeiro treino pelo Vitória e a galera na internet tá caindo, matando aí em cima do Luan, falando que ele tá treinando em câmera lenta, falando que parece um ex-jogador. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre o Luan e um pouco sobre o que esperar do Luan nessa temporada de 2024. O Luan chegou no Vitória por um contrato de produtividade, depois de ter aquela passagem meteórica lá pelo Grêmio, foi campeão da América, foi considerado aí o rei da América, melhor jogador da Libertadores. Depois, já no finzinho ali de Grêmio, já não estava muito bem, foi pro Corinthians. No Corinthians ele não fez nada, absolutamente nada, a realidade é essa. E agora ele tenta começar aí de novo a sua carreira no Vitória. O Vitória que voltou agora para a primeira divisão, tá fazendo aí contratações e trouxe o Luan como uma aposta. O Luan chegou com um contrato de produtividade, então ele não tem um grande rendimento, um grande salário, vai depender daquilo que ele produzir. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar é, se o Luan não jogar, se o Luan não quiser e se o Luan não fizer o que tem que fazer, o maior prejudicado é ele mesmo. O Vitória acaba não perdendo nada com isso necessariamente, a única coisa que fica é a expectativa que talvez o torcedor crie em relação ao Luan, mas em termos financeiros o Vitória não perde. Isso não é uma novidade no Vitória. No ano passado o Wellington nem tinha também um contrato de produtividade, acabou não rendendo, acabou deixando o Vitória aí antes do fim da temporada, e com o Luan vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui as imagens desse treino do Luan aí para você analisar também. Eu achei realmente que parece que ele está em câmera lenta, mas não tem como analisar a intensidade do treino e como que estava sendo aquele treino naquele momento. Até porque é um corte muito específico do Luan. Não dá pra gente ver nenhum outro jogador para usar como efeito de comparação. Bom, pessoal, esse daí é o vídeo. Dá pra ver aí que o Luan tá bem em câmera lenta, tá bem devagar, mas como eu disse, não dá pra saber como que estava o ritmo dos outros jogadores. É um corte específico do Luan. Vamos falar a verdade aí em relação a esse retorno do Luan. É uma aposta, né? O Luan é um grande jogador, pelo menos foi um grande jogador no Grêmio, e já no finzinho da passagem dele pelo Grêmio ele foi perdendo produtividade, e a gente não sabe necessariamente o que aconteceu com ele. No Corinthians, ele ganhava por volta de R$800 mil por mês, tinha um salário alto, mas muitas vezes ele não era sequer relacionado no time corintiano, pouco participou, pouco fez. Teve o retorno dele também para o Grêmio no ano passado, e ele jogou só 5 jogos, e o Vitória vai tentar. O que o torcedor não pode é criar uma expectativa no Luan como se ele fosse o Luan do Grêmio lá da Libertadores, como se ele fosse ainda o mesmo jogador. Ele tem condições de voltar a ser? Não tem como saber. O único que tem como dizer pra gente isso é o próprio Luan e o desempenho que ele vai mostrar nessa temporada. Mas o que a gente pode saber é que, se der certo, vai ser uma grande contratação para o Vitória, vai ter sido uma contratação muito acertada, mas se não der certo, o Vitória acaba não perdendo muita coisa. Como eu disse, financeiramente não é um impacto muito grande para o clube, o que deve ficar aí é a frustração daqueles que criaram expectativa no Luan. Eu, sinceramente, eu acho que o Luan tem condições de dar certo, mas eu acho que ele precisaria de um trabalho, por exemplo, como o do Fernando Diniz, o que o Diniz fez ali com o John Kennedy. John Kennedy era um jogador que o Fluminense ia dispensar, que o Fluminense estava querendo vender a qualquer custo, e o Fernando Diniz conseguiu recuperar ele, conseguiu fazer um trabalho junto com ele. O jogador quis também, isso é verdade, depende muito do jogador querer, e acabou funcionando, e o Fluminense foi campeão da Libertadores com um gol do John Kennedy na final. Então pode acontecer, mas não sei como que funciona a diretoria do Vitória nesse sentido, não sei qual é o trabalho que eles vão fazer com o Luan, se eles vão só avaliar a produtividade dele, ou se eles vão dar algum tipo de suporte psicológico para isso, como o Fluminense fez ali com o John Kennedy, mas vamos ver como que vai acontecer isso. A verdade é que se o Luan não jogar nesse ano, se ele não render, ou ele encerra a carreira dele, ou ele vai ter que começar a pensar em disputar uma segunda, uma terceira divisão, até porque ninguém vai querer dar um contrato para um jogador que não dá certo em time nenhum. O Grêmio tentou, o Corinthians tentou, agora o Vitória está tentando também, está abrindo as portas do clube para ele, e ele precisa valorizar, precisa jogar, precisa render e precisa fazer as coisas acontecerem. O Luan já é um jogador de 30 anos, já vai entrar aí na reta final da sua carreira. O Vitória é uma grande oportunidade para ele encerrar essa carreira, pelo menos de maneira digna, uma carreira que a gente pode falar que ele interrompeu aí há 4 anos atrás. E ele tem que aproveitar essa oportunidade para ter pelo menos um fim de carreira de acordo com aquilo que ele já fez no futebol. Lembrando que o Luan já foi até convocado para a seleção brasileira, já foi até a esperança aí de ser um atacante, uma opção ali para a seleção brasileira, inclusive para a Copa do Mundo,
Mas a carreira dele foi desandando aí, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas tomara que nessa oportunidade ele consiga aí se reerguer, consiga pelo menos mostrar um pouco daquele futebol que ele mostrou no Grêmio, que foi campeão da Libertadores, que levou ele a ser chamado de Rei da América. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.